Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Hoje, dia 25 de junho, são agora 11h30 da noite do sabadão, o CollegeCast chega até você com a sua edição de número 51 para falar de jogadores que podem ter seus comeback years. Semana passada nós falamos sobre jogadores que precisam ou que são candidatos a terem temporadas de breakout, né? Aquelas temporadas acima da média, temporadas que fazem a carreira de um atleta. Hoje é dia de falar de jogadores que precisam desesperadamente fazer temporadas de afirmação ou temporadas de volta por cima, se quiserem continuar praticando o esporte nos anos à frente. E hoje estou aqui com a presença ilustre do Bruno Oliveira mais uma vez. Ele que vem comandando as pautas desses programas de fim de semana. Brunão, muito boa noite. Quase boa madrugada, né? Estamos quase aqui na meia-noite. E é hora de falar de college football até que enfim. Muito boa noite, Matheus Pinho. Muito boa noite ao nosso grandíssimo companheiro aqui de mesa, porque estava no hiato agora, voltou. Então, grande prazer recebê-lo de novo. Bom, é 11h30 da noite, um horário que daqui 2 meses a gente vai estar vendo, sei lá, um Washington e USC, né? Um horário sensacional para assistir uma Pac-12, né? O grande Georgia Cyril, um fãzaço de Pac-12. Mas assim, hoje a gente vai falar dos comeback players, dos candidatos a comeback player. Vamos falar também do mini Netflix, que o nosso grandíssimo Luiz Felipe de Amorim é fã número 1, de carteirinha, nosso querido mini Netflix. Mas assim, um horário bem ativo, porque a gente falou muito no off-record, falamos de várias coisas como o Tanner McKee se casando, né? Simplesmente o último romântico da Terra. Mas é isso, eu vou deixar o falatório pro programa, porque não tem como perder esse programa, vai estar sensacional. E a gente abriu a chamada às 21h44. A gente começou a gravação às 23h31. Isso é pra vocês verem o quão bom tava o papo aqui no off. E por sinal, papo bom é papo com o Luiz Gustavo, né? O cara que consegue falar até de baleia azul, tava aqui resenhando com a gente. Luiz Gustavo, de volta aí depois de aproximadamente uns 2 meses ao CollegeCast, muito bem-vindo. Obrigado, Matheus Pinho. Quero desejar para você uma boa noite também para o meu companheiro, né, aqui de podcast, Bruno Oliveira, e também quero desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do CollegeCast, e vamos falar sobre alguns jogadores que podem dar a volta por cima em 2022. Por falar em volta por cima, vale destacar que neste momento está tendo a College World Series, o jogo 1 da final da College World Series entre Ole Miss e Oklahoma. Neste momento o Ole Miss vai ganhando por 10-3. Que volta por cima absolutamente fantástica desse time de Ole Miss. Um time que entrou com uma das 4 piores campanhas e uma das 4 piores posições de ranqueamento e de chaveamento lá no sistema da College World Series, né, no Double Elimination das regionais, e conseguiu passar pelos regionais, pelos super regionais, chegou a Omaha e neste momento fica aí a apenas uma vitória de ser o grande campeão do beisebol universitário. Vale destacar, inclusive, que nós já tivemos a final do softball, e aí deu o Oklahoma, tá? O Oklahoma tá perdendo de Ole Miss hoje, mas ganhou no feminino. É apenas o 3º time na história a chegar nas 2 College World Series simultaneamente, buscando aí ser o primeiro a conquistar as 2, né? Já que a UCLA de 2010 perdeu ambos os títulos, e em 2014 houve aí uma conquista e uma derrota por parte da Universidade da Flórida. Vamos ver se Oklahoma vai manter essa escrita de também uma vitória e uma derrota empatando com Flórida, ou se vai conseguir a virada para cima de Ole Miss no restante da série. Mas, como o nosso carro-chefe aqui é futebol americano, vamos conversar um pouquinho sobre esses jogadores que precisam ter os seus comebacks. O primeiro deles é o Spencer Rattler. E, evidentemente, que se tem Spencer Rattler, o foco vai para ele, o spotlight tá nele. A gente decidiu homenagear ele aqui com a fight song que abriu o programa, Fight Song de South Carolina. Mas aí, gente, o que esperar de Spencer Rattler, além de um cara que tem uma vontade absolutamente imensa de não fazer absolutamente nada, parece que tá morto, joga de terno, e que acha que é o maior jogador da face da terra, da história, e etc, etc, e etc. Bom,
simplesmente nosso menino Netflix, né? Eu vou sentir muitas saudades quando ele for pra NFL, provavelmente ano que vem. E a gente não vai poder mais falar no Spencer Rattler como jogador de college football, porque, não sei se vocês concordam, mas é o maior personagem desde a estreia do podcast no ano passado. É o maior personagem desse programa. O menino Netflix, o menino que fala mais do que joga. Simplesmente o maior já pisou nos gramados de college football. Um cara que simplesmente foi banco no meio da temporada sendo vaiado pela torcida, né, no meio de um jogo. A torcida pediu pra ele ir pro banco, entrou o Caleb Williams, ele nunca mais jogou. Ele foi parar na grande USC, não na USC da Califórnia, mas sim de South Carolina. E não tem ninguém do nível de Oklahoma pra ajudar ele. Não faço ideia de como ele vai fazer pra chegar na NFL sem ser um undrafted. A verdade é essa. Enfim, né? Cara, eu não vejo nenhuma pretensão do Spencer Rattler ser comeback player por mérito, né? Eu não vejo ele preocupado. Me lembra, comparando ao futebol da bola redonda, me lembra muito o Lucas Lima, né? Um cara que parece que não tem vontade nenhuma de se dedicar ao esporte, né? O que é meio maluquice para um cara que tinha muito potencial quando ele estava em Oklahoma, né? Então não vejo ele conseguindo por vontade própria, nem por ajuda dos companheiros de equipe. Eu não vejo South Carolina com um time suficientemente bom para bater de frente com outras equipes, algumas powerhouses. Então, é um jogador que, nessa minha lista, né, dos 10 que a gente vai falar hoje, é um cara que eu não acho que ele vai ser um comeback player. Eu acho que é um cara que vai, em alguns anos, a gente vai, entre aspas, esquecer dele, porque eu não vejo ele tendo uma carreira de impacto na liga, seja no college ou na NFL. Um cara que simplesmente é um talento perdido por falta de comprometimento. Cara, eu acho que você foi generoso de falar que ele vai pra NFL, tá? Ele não vai. Na minha opinião, ele não vai. Ele vai tentar, ele vai se declarar. Mas chegar lá, só que nem você fala, vai ser o rookie undrafted. Ou então fazer que nem o Brock Purdy, que foi o Mr. Relevant desse ano. E até foi uma jogada bastante aleatória do San Francisco 49ers, né? Tipo, porque assim, vamos combinar um negócio. O Mr. Relevant não serve pra absolutamente nada, né? Você escolhe um e tenta o resto como undrafted. O Ryan Stuckhoff, que da sua opinião, tá? Ah, tá. Não, assim, sinceramente, ser Mr. Relevant não serve para absolutamente nada. É a mesma coisa que ser undrafted. A diferença é que você pode dizer que você foi draftado. Só isso. Mas eu acho que nem isso o menino da Netflix vai conseguir. Sobre o Spencer Rattler, eu tenho uma opinião um pouco mais otimista sobre a saída dele para South Carolina, porque ele foi junto com o companheiro de equipe dele em Oklahoma, né, o Tyler Austin Stogman. Ele é um bom jogador, então acho que vai ser uma boa arma para o Spencer Rattler no ataque aéreo dos Gamecocks. E além disso, o South Carolina conseguiu alguns bons jogadores no Transfer Portal durante esse último ano, e por ele jogar com um técnico que ajudou bastante ele, né, nos bons anos que ele teve em Oklahoma, eu acho que o Spencer Rattler pode ter uma boa temporada em South Carolina. Mas será que isso é suficiente para ele chegar na NFL? O fato é que o Spencer Rattler é um grande personagem. A gente falou bastante na última edição do podcast sobre o quanto a saída dele foi conturbada, né? Não só a saída do time especificamente, né? Com a torcida vaiando, pedindo para ele sair, e aí ele sai. O Caleb Williams já consegue um touchdown de 60 jardas terrestre no primeiro snap. A partir daquele momento, nunca mais ele consegue voltar a se firmar na Universidade de Oklahoma. Chegou a quase perder de Tulane, que terminou a temporada com 2 vitórias. Acabou entrando no portal de transferência porque sabia que a carreira dele em Oklahoma não ia mais pra lugar nenhum. E que nem você falou, Bruno, a grande questão aqui, cara, é que ele vai pra um time agora que não tem nada pra oferecer. Vai tomar aí uma porrada de 30 pontos de diferença de Alabama, vai tomar outra pancada nesse nível aí de Texas A&M, vai tomar uma outra porrada de não sei quem, e assim vai. É engraçado que, tipo, eu sempre falo isso quase todo podcast, mas vou repetir, né, que os grandes quarterbacks que estavam cotados eram o Rattler, o Slovis, o Howell nem tanto, porque, tipo, de cair, assim, porque ele ainda teve um ano legal, e o, não para o draft, mas, assim, de expectativa, o DJ Uiagalelei, né, e engraçado que 3 dos 4, eles foram completamente substituíveis, né, durante a temporada, né? Então é interessante a gente pensar de quarterbacks que a gente tá hypando pra esse ano, talvez, o Tyler Van Dyke de Miami, duvido muito, mas tudo pode acontecer.
e ser totalmente substituível no meio da temporada, né? A gente nunca sabe, o college football é uma caixinha de surpresa, são poucas semanas, né? São 12, 13 semanas, assim, de jogos, e muita coisa pode acontecer, então é interessante a gente ver como quarterbacks que a gente colocou como breakouts até na semana passada, os jogadores que a gente tem expectativa, que podem ser completamente descartados. O Rattler foi um deles, muito por conta de ego, me lembra um pouco o Manziel, só que o Manziel ainda foi draftado na primeira rodada, né? Então uma coisa que o Rattler não vai conseguir, parece que não aprende, né? Eu sei que o norte-americano são coisa de competitividade, são caras que gostam de colocar apelido, tipo o Sauce Gardner, né? Mas é um cara que joga, né? Então, sei lá, eu acho que eles têm muito essa coisa do trash talk, é muito colocado no DNA deles. Só que às vezes o trash talk chega num momento de ego, né? Eu acho que o Spencer Rattler se deixou dominar pelo ego e vai colher os frutos daqui pra frente, né? Eu não tenho nenhuma expectativa no Spencer Rattler pra carreira em si, só se ele for realmente muito mudar da água pro vinho. Pois é, a gente vai seguir acompanhando o Spencer Rattler da forma como a gente já vem, e quem acompanhava a gente no ano passado sabe o tanto que a gente falou mal e deu pau em cima do Spencer Rattler, então acho que a nossa opinião em cima dele já tá muito bem posta. Inclusive semana passada o Kaique até se surpreendeu quando eu falei que eu não gostaria de ter o Spencer Rattler em Wisconsin, por mais que o meu quarterback também vai estar nessa lista de jogadores que precisam se provar, mas realmente, cara, quem tem Spencer Rattler tem medo, tem agonia, tem um misto de sentimentos e nenhum deles é confiança. Bom, vamos passar pra frente, vamos falar de um outro cara que também não vem inspirando muita confiança em cima de seus torcedores, o Bo Nix. Bo Nix, vindo lá da Universidade de Auburn, nunca conseguiu demonstrar o potencial que se achava que ele tinha, jogou mais em cima do nome dele, porque o pai dele foi um dos maiores quarterbacks da história da universidade. Ele nem tanto, agora foi para Oregon, aí depois da saída do Anthony Brown. E aí, gente, será que dá para ter alguma expectativa para cima do Bo Nix agora que ele trocou a costa leste pela costa oeste? Então, eu só gostei da sua adaptação da frase, que eu não posso reproduzir aqui, mas quem tem Spencer Rattler tem medo, é uma boa adaptação de frase, eu tenho que dar o crédito. Mas falando do Bo Nix, cara, eu tenho expectativa. Vou falar a verdade, né? Eu não sou uma Nixette, digamos assim. Mas eu tenho expectativa no cara. Eu acho que ele fez um bom jogo ali, foi contra a Arkansas no ano passado, ele mostrou. E por que ele era o quarterback titular de Auburn. Eu acho que... Ele era o quarterback titular de Auburn porque não tinha outro. Tudo bem, mas ele era titular, né? Pra ser titular, pelo menos, ele tinha duas pernas e sabia andar, né? Então, qualificação pra ser quarterback de Auburn em 2021, e ele foi, né? Não importa os meios, o que importa são os fins. Ele era titular. Então, é isso que importa. E ele vai ser titular em Oregon, saída do Anthony Brown. E, cara, foi ok, um PBB bem mediano depois da saída do Justin Herbert. Eu não acho que o Bo Nix vai ser perto de ser um quarterback bom, caramba, que quarterback, mas acho que ele pode fazer um trabalho ok, chegar na NFL sendo quinta rodada, sexta rodada. Eu acho que, tudo bem, saiu o Mario Cristobal, foi pra mim a maravilhosa Miami Hurricanes. Vai sentir um peso muito grande nisso, né? Mas eu acho que ele pode fazer um trabalho ok, um trabalho decente. E quem sabe, né, conseguir uma vaguinha aí na NFL, numa quinta, sexta rodada, como eu falei. Dependendo do time que for, vou conseguir algum destaque. O Sam Howell foi quarta rodada e tem totais condições de fazer um bom training camp e ser quarterback titular do Commander. Então nunca se sabe, né? A NFL é muito maluca, né? A única certeza que a gente tem é que o Spencer Rattler não vai ter relevância nenhuma na NFL. E sobre o Bo Nix, ele teve um ano de freshman de destaque, né, em Auburn, tanto que ele ganhou o prêmio de freshman do ano da SEC de 2019. Nas próximas temporadas, né, ele não conseguiu alcançar o desempenho que ele teve no seu primeiro ano, né, na equipe de Auburn, e agora ele troca de equipe e vai jogar com o coordenador ofensivo, Kenny Dillingham, eu acho que é o nome, que foi o coordenador ofensivo de Auburn de 2019, quando o Bo Nix teve até então, né, a sua melhor temporada no college football. Então vamos ver se esse reencontro vai ajudar o Bo Nix a reencontrar o bom futebol dele. Bem lembrado, tá? Bem lembrado. Eu não tinha pensado ainda nesse detalhe. Muitas vezes quando o jogador ele consegue se encontrar com um treinador que conseguiu extrair o melhor dele no passado, as coisas mudam. É nisso que vai se apegar o torcedor de Oregon. Mas evidentemente o prognóstico não é dos melhores. Inclusive, pela primeira vez em muitos anos,
talvez assim, pela primeira vez em uns 10 anos a gente possa dizer que hoje o Oregon não é favorito a ganhar a Pac-12. Né? Depois de todos os reforços que o SC teve, não só em questão de coaching staff, mas também jogadores recrutados, jogadores transferidos e as perdas que os Ducks tiveram, hoje o Oregon não é mais a grande força da Pac-12. Nem de perto, né? Porque você tem, sei lá, o Noah Sul e não tem mais ninguém, né? Assim, falando de destaque perto de USC, né? Que tem o Jordan Edson, você tem o Caleb Williams, o Lincoln Riley de head coach. Nem head coach mais de destaque eles têm, né? Então, realmente, Pinho, a coisa complicou pros lados de Oregon. Não, e ano passado, inclusive, eles não só não foram aos playoffs nacionais, na verdade, como também não conseguiram nem ganhar a conferência, né? Eles perderam a final da conferência para Utah. No ano retrasado também não tiveram uma campanha muito boa, que foi durante a temporada do Covid, né? Acabaram conseguindo ser campeões da conferência, mas terminaram apenas na 25ª colocação do ranking. A última grande temporada mesmo de Oregon foi 2 anos atrás, com Justin Herbert. Ficaram na 6ª colocação geral do ranking e venceram o Rose Bowl para cima da 8ª colocada Wisconsin. Wisconsin naquele ano ainda com o Jonathan Taylor. Bom, vamos também acompanhar para ver o que vai ser do Bo Nix, se ele vai conseguir voltar a ser o Bo Nix de 2019 ou se a coisa vai continuar preta. Aí vocês já perceberam, né? O clima hoje é falar de gente que pode ser 6ª rodada do draft, 7ª rodada do draft, ou que simplesmente vai voltar a ser o cara mais incrível da face da Terra. Um que não pode voltar a ser o cara mais incrível da face da Terra porque nunca foi, é o Graham Mertz. O Graham Mertz, o melhor jogo da carreira dele foi o primeiro, né? Que ele meteu 7 touchdowns no Camp-Randall Stadium pra cima da Illinois Fighting Illini. Na semana seguinte ele pegou Covid e parece que o Covid tirou o gosto dele de futebol americano, né? Não foi só o gosto dos alimentos. O cara nunca mais conseguiu ser nada. E aí, gente, o que esperar ou não esperar de Graham Mertz em Madison? O brincadeira que eu até fiz off-record, né? A volta dos que não foram. Né? Um comeback que nunca foi come, né? Literalmente, o Graham Mertz é um cara que nunca se provou a altura do que foi o Russell Wilson, o único QB decente da história de Wisconsin. Quem acompanha o podcast desde o começo sabe como eu, Jorge Assireu e Luiz Cito Amorim escutamos Matheus Pinho e Lucas Piatti dissertarem sobre o Graham Mertz vai ganhar o Heisman. O Graham Mertz, não falaram isso, mas assim, falaram que o Graham Mertz ia ser sensacional. Toda semana eles acreditavam que o Graham Mertz ia ser alguma coisa, e não foi, cara. Muito pelo contrário, ele complicou jogos que poderiam ser ganhos. Contra o Penn State no começo da temporada também, uma atuação muito abaixo. Eu não lembro nem se ele teve touchdown. Acho que ele não teve touchdown lançado. Teve um touchdown teve um passe de 2 jardas pro Jake Ferguson. Perfeito. Então, assim, no jogo também, eu sei que o Penn State tinha uma defesa muito boa, Jacob Brisker e tal, mas assim, pô, cara, tá em casa, meu filho. Faz mais que 10 pontos, foi 16-10 pro Penn State aquele jogo, cara. Pelo amor de Deus. E detalhe, o último lance da partida foi uma 4ª descida que ele tentou encontrar eu não lembro se era o Jake Ferguson ou se era o Danny Davis, mas foi um passe tipo 6 metros atrás do recebedor que foi interceptado. O recebedor, a bola literalmente passou nas costas do recebedor. Fica difícil, né? E sei lá, o moleque é desnutrido, né, pra ser um quarterback. Eu lembro no primeiro jogo da temporada, tem uma vez esse Graham Mertz aí. Eu lembro dando entrevista do lado do lago, que tem lá em Wisconsin, falando como é que era ser quarterback de Wisconsin e tal, mas ele também não se ajudou durante... Tudo bem que o Wisconsin também não tem grandes wide receivers e tal, mas tinha o Jake Ferguson, que foi pra Dallas agora. Poderia ter feito um pouco um trabalho melhor. Vamos ver como que ele vai se sair agora nesse ano. Mas eu confesso que o Wisconsin ainda vai seguir sendo uma universidade baseada no jogo corrido, né? Eu tinha esperança no Graham Mertz, né? Ele me decepcionou bastante. As expectativas pra cima do Graham Mertz, quando ele saiu do high school, eram muito grandes. E tanto é que, tipo assim, cara, ele tinha proposta do Alabama Crimson Tide. E aí até perguntaram, nessa entrevista que você se referiu, perguntaram, cara, o que te fez ir pra Wisconsin? Ele disse, porque eu torço pros Packers. Aí a reportera fica, tá. Esse foi o motivo dele ter ido pra Wisconsin, é só pra ficar mais perto dos Packers. Vamos combinar que, assim, dá até pra traçar uma certa teoria da conspiração aqui. Você imagina, cara, o cara pensa assim, eu sou torcedor dos Packers, eu tô indo pro college futebol agora, eu vou demorar 3 anos pra ser draftado. Ou 4 anos pra ser draftado. Você imagina se o Aaron Rodgers se aposenta daqui a 4 anos e eu sou escolhido pelos Packers pra ser o sucessor dele? Nossa, que sensacional! Se era essa a ideia, me desculpa, não vai rolar, tira o cavalinho da chuva. Para a próxima temporada, eu acho que com o apoio de um jogo terrestre
muito bom, né, que o Wisconsin tem praticamente a tradição, né, nesses últimos anos de se destacar correndo com a bola. E na próxima temporada, muito provavelmente vamos ter o Brian Allen conseguindo números muito bons no jogo terrestre de Wisconsin. Eu acho que o Graham Mertz vai conseguir ter um desempenho sólido, mas para chegar na NFL, eu acredito que ele não tem muitas chances. E ele chegou com muita expectativa, né? Tanto que tinha a hashtag Mertz Era. Só que podemos falar que a Mertz Era não deu muito certo ainda. É aquela questão, né? A expectativa era muito grande, o hype era muito grande, mas acabou que não deu foi em absolutamente nada. E já que a gente tá falando de times que não tem uma grande tradição em formação de quarterback, é o caso, por exemplo, da UCF, Universidade de Central Florida, que produziu no Dylan Gabriel provavelmente o maior quarterback de sua história, ele que, junto com o Mackenzie Milton, participou daquelas campanhas sensacionais da UCF em anos recentes, né, inclusive com o requerimento do título nacional de 2017. Mackenzie Milton, inclusive, anunciou sua aposentadoria do futebol americano, né, depois da lesão gravíssima que teve. Esse sim conseguiu um comeback sensacional num Sunday Night Football, de certa forma, né, no jogo de abertura da temporada de Florida State contra Notre Dame, que ele entra e por muito pouco não vira um jogo que estava perdido desde o primeiro quarto. Mas o Dylan Gabriel acabou saindo de UCF, foi jogar em Oklahoma, depois de Oklahoma ter perdido ambos os seus quarterbacks. E aí, cara, o que dá pra gente imaginar agora do Dylan Gabriel em Oklahoma, pegando a pior Oklahoma, talvez, da década, ou talvez não, provavelmente, né? Provavelmente a pior Oklahoma da década, sem muito apoio de jogo terrestre, sem muito apoio de jogo aéreo, sem muito apoio de absolutamente nada. O que o Dylan Gabriel pode fazer pra mudar esse cenário? Bom, da década com certeza né? Porque a década começou agora, mas eu acho que, digamos, de 2010 pra cá, com certeza é o pior Oklahoma que tem. É um time que não tem um wide receiver. O Marvin Mims ficou, se não me engano. Mas assim, não. O Dylan Gabriel colocando bolas perfeitas para os wide receivers, eles vão se tornar super estrelas. Running back nem tem mais o Kennedy Brooks, que vai fazer o time, a engrenagem rodar. Você não tem um head coach como o Lincoln Riley, você não tem uma linha ofensiva que vai dar total segurança pro Dylan Gabriel. Então eu acho que é um peso maior do que ele pode carregar. Eu acho que a expressão, né, muita areia pro caminhãozinho do Dylan Gabriel, né? Não que essa areia, o Oklahoma é toda essa areia, mas assim, é um casamento que eu acho que não vai ter futuro. Eu não vejo o Oklahoma entregando o suficiente para o Dylan Gabriel se desenvolver, não vejo o Dylan Gabriel tendo a maturidade suficiente para levar o Oklahoma para frente. Claro, eu posso queimar a língua, né, daqui para frente, né? Isso aqui é tudo previsão, né? A gente está falando hoje, eu não acredito que o Dylan Gabriel tenha, como eu falei, maturidade suficiente para fazer o Oklahoma batalhar contra times que, por exemplo, Texas, né? Eu acho que Texas está numa situação bem melhor que o Oklahoma. Você falou que Cincinnati, né, já vai entrar nesse ano na Big 12, então eu quero ver como Cincinnati vai se virar sem o Desmond Ridder, né? Talvez consiga bater de frente com o Oklahoma. Vamos ver como é que vai sair, cara. Eu acho que o Dylan Gabriel vai passar um pouquinho de sufoco na questão dos jogos maiores, assim, né? Claro, o Big 12 não tem defesa, né? Então vai ser um pouco mais fácil pra ele. Mas eu quero ver nos jogos grandes, como é que ele vai se sair. Eu não sei se ele vai se sair bem. O Dylan Gabriel, né? Ele, durante a carreira dele em UCF, ele teve números de destaque, né? Bastante passe para touchdown, muitas jardas de passe também. E com o coordenador ofensivo que praticamente desenvolveu ele na universidade, Jeff Levy, indo para o Oklahoma, ele seguiu o técnico dele, né? E também foi para o Sooners. E vamos ver, né, como vai ser essa relação dele em Oklahoma. E eu acho que ele é um quarterback promissor, mas fica a dúvida. Será que ele se destaca em uma conferência Power 5? Porque se destacar em UCF é uma coisa, mas se destacar na Big 12 é outra. Vale destacar que, a exemplo do que a gente comentou sobre o Bo Nix, o Dylan Gabriel também vai ter um reencontro, né? Porque foi contratado pelo time de Oklahoma, o Jeff Lebby. Quem foi Jeff Lebby? Jeff Lebby foi um cara que assinou para jogar em Oklahoma no começo dos anos 2000, e aí teve uma lesão que encerrou a carreira dele, e ele se tornou coach ainda, estudando pelos Sooners. Depois acabou rodando, passou por Baylor, passou por Southeastern, passou por umas quantas universidades,
E em 2017, ele acabou sendo contratado para ser treinador de quarterback. E foi sob o comando dele que o Mackenzie Milton teve aquela temporada maravilhosa em 2018. Ficou com o 7º do país em jardas por tentativa, em 9º em eficiência de passe, na 6ª posição da votação do Heisman Trophy, enfim. E aí, em 2019, cara, ele foi promovido para coordenador ofensivo. E o Dillon Gabriel era o freshman naquele ano e foi titular. E o time de UCF, sob o comando do Jeff Lebby e com o Dillon Gabriel no backfield, esse time ele terminou em 5º em ataque total na temporada. O Dillon Gabriel passou para mais de 3.600 jardas e 29 touchdowns naquele ano. Então, tem também muito dessa questão, né? Mais um quarterback que vai se reunir com um cara que já conseguiu extrair o melhor dele, extrair o leite de pedra, como a gente fala aqui no Brasil, né? E talvez a esperança do torcedor dos Sooners esteja neste detalhe aí. Outro cara que vai ter que tirar leite de pedra é o DJ Uiagalelei. E que lugar melhor para tirar leite de pedra do que um estádio que tem uma pedra, né, Bruno Oliveira? O que você tem para dizer sobre o DJ Uiagalelei? Não, e quem conhece bastante da pedra é a nossa querida amiga Carol Guerra, que participou do Origins Clemson, né? Agora, esse é um caso diferente. Vou até diferente do que eu falei do Spencer Rattler, diferente do que eu falei do Dillon Gabriel. É um lugar que eu acho que oferece ao DJ peças suficientes, né? Mão de obra suficiente para dar ele uma temporada decente, mas é um cara que não se ajuda. Eu acho que é um caso diferente do que a gente falou antes. Porque o time de Clemson, tudo bem, não tem os melhores wide receivers, não tem Andrew Hopkins ali. O Justin Ross machucou, tudo bem, mas assim, dava pra extrair alguma coisinha, né? Tudo bem, Clemson fez até uma boa temporada no fim da temporada, não sei se for dar recorde. Lembra que eu falei no ano passado, caramba, a gente fala de mal de Clemson, mas tá, sei lá, 8-2, se não me engano, durante a temporada, brigando com o Wake Forest ali. Só que, cara, eu não consigo ver o DJ fazer uma temporada boa. Eu lembro quando ele entrou lá, quando o Trevor Lawrence estava com Covid, né, jogo contra aquele clássico, jogo contra o Notre Dame, teve algumas jogadas boas do DJ, sabe? Dava pra ver que tinha potencial. E eu lembro de eu pensar, falando, caramba, o Deshaun Watson, né, o grande Deshaun Watson, né, que ele tá passando agora, Trevor Lawrence, e agora o DJ, cara, vai ter uma sequência muito boa de Clemson, que nem sempre teve os melhores quarterbacks. Só que não, ele não se ajudou, fez uma péssima de uma temporada, sofreu contra a Georgia Tech, né, eu lembro que o Clemson quase perdeu aquela sequência invicta em casa. Enfim, essa temporada eu acho que vai ser uma temporada de mais um pouco da torcida dos Tigers, e, cara, o Luiz, eu sou péssimo em lembrar nome, o Luiz vai falar do quarterback reserva ali de Clemson, que ele falou no off-record. Vamos ver se ele sim vai conseguir pegar o lugar do DJ, porque pra mim ele não tem a menor condição, visto que ele apresentou, de ter um comeback year por Clemson, porque eu não acho que ele tem processamento mental suficiente para levar a Universidade do Tigers pra frente. Sobre o DJ Uiagalelei, que nem o Bruno falou, né? Ele chegou com um hype muito alto no college football, porque ele era da mesma classe do Bryce Young, né? Então era considerado um prospecto de quarterback muito bom. E a primeira temporada dele em Clemson foi boa, só que eu acho que a responsabilidade de ser o quarterback titular de Clemson não combinou muito bem com ele. Acho que talvez ele até sentiu um pouco isso, né? E teve uma temporada ruim em 2021. Mas agora vamos ver, com mais uma temporada de experiência no estilo de jogo, né, do Dabo Swinney. E quem sabe, com a pressão do quarterback freshman, Cade Klubnik, né, fazendo sombra, né, quem sabe o DJ Uiagalelei não tem um ano de destaque. Pois é interessante esse caso do DJ Uiagalelei, porque o melhor jogo que ele fez no college football foi o jogo que ele não era titular, né? O jogo que ele jogou no lugar de um Sunshine que tava com Covid, foi aquele jogo surreal de bom contra Notre Dame, né? E Notre Dame acabou ganhando na prorrogação e tal. Mas, cara, é bizarro, assim, que o momento que ele tinha pra brilhar, que ele colocou o uniforme, que ele seria starter, que ele sabia que ali ninguém tirava ele, foi o momento que ele passocou. Então, tem muito disso, né? Vamos ver. A torcida de Clemson tá queimada com o DJ Uiagalelei, se tinha muita expectativa nele, como vocês comentaram, ele vai ter que se provar de uma forma que ele não conseguiu fazer durante todo o ano passado. E não só pensando em NFL, mas pensando até numa continuidade dele na própria Clemson, se efetivamente ele quisesse voltar para o seu último ano, né? E tem uma sombra bastante poderosa aí pro DJ Uiagalelei, não tem mais espaço para falha
lá na South Carolina agora. Inclusive, é até bem interessante isso, né? Que os dois rivais da Carolina do Sul, tanto os Gamecocks quanto os Tigers, com quarterbacks pressionados no cargo e quarterbacks que se esperava muito mais do que estão entregando nos anos anteriores. Bom, a gente agora sai da Carolina e vai para Louisiana. Keishon Boutte, primeiro não quarterback da nossa lista, né? E aí, gente, o que vocês acham que ele pode oferecer a esse time de LSU num processo de reconstrução, né? Com um novo head coach, já sem nenhum dos jogadores que participaram daquela campanha mágica do título em 2019. O que a gente pode esperar dessa nova LSU Tigers? A LSU vai entrar em um rebuild, né? Praticamente você não vê falar em rebuild em universidades, né? Muito raro. Vamos fazer um rebuild em tal universidade. Mas é o que vai acontecer com a LSU, né? Como você bem falou, não tem mais nenhum campeão nacional na equipe, nenhum técnico. Então, é hora de reconstrução, né? O Keishon Boutte, ele se machucou no meio da temporada passada. Se eu não estou muito enganado, foi tornozelo, né? E é um cara que, diferentemente dos outros, esse é o primeiro cara que é um comeback pelo bom lado. É um cara muito bom, um dos melhores wide receivers pro draft de 2023, se ele não se machucar de novo, né? Provavelmente, se ele fizer uma boa temporada, ele vai. Só que tem um pequeno porém, né? Não que o Max Johnson fosse meu Deus do céu, ele é o Joe Burrow. Longe disso. Mas você vai ter o Jayden Daniels de quarterback, né? A gente não colocou na lista, né? Era uma menção honrosa, o Jayden Daniels que foi para LSU e o Max Johnson foi para Texas A&M. Mas assim, de novo ele vai ter um quarterback que não é bom, né? Na minha opinião, perdão, Jorge Acireu por essa blasfêmia que eu estou falando. Mas o Jayden Daniels é um cara mais de corrida, né? Ele não é um cara tão fácil, assim, que vai ajudar na construção do Keishon Boutte. Então eu acho que ele pode fazer uma boa temporada, né? O que ele já fez já tá escrito. Me lembra muito de Ja'Marr Chase quando ele não jogou, né, por um período de tempo. O que ele já fez tá escrito, né? Então, a gente sabe que é um bom wide receiver. Precisa fazer uma temporada legal para conseguir chegar bem no first round do draft. E é isso. E, Pinho, por favor, relembre a matéria de Jorge Acireu falando sobre Jayden Daniels. Abre aspas, Jayden Daniels é o melhor quarterback desta classe. Fecha aspas, texto de Jorge Acireu na metade da temporada passada no Cover Football. Inacreditável. A partir deste dia exato, Jayden Daniels esqueceu como faz pra jogar bola. Nos seus primeiros anos em LSU, o Keishon Boutte conseguiu se destacar, né? Teve bons desempenhos na equipe, só que sofreu com lesões, né? E vamos ver agora, em uma temporada, né? Com ele mantendo-se saudável, sendo o principal wide receiver. E acho que não só o wide receiver, né? Como o principal jogador de LSU indo para essa temporada. Vamos ver se ele se destaca e se ele jogar no nível da expectativa que estão colocando sobre ele, acho que ele vai ser um dos principais wide receivers para o draft de 2023 da NFL, que nem o Bruno já tinha comentado. Exatamente. Essa classe de wide receiver que a princípio não tá tão profunda como foi as duas anteriores, né? Então, um cara que conseguir se destacar, ele de fato vai conseguir catapultar as suas expectativas. A gente já falou na semana passada do Jackson Smith-Njigba, do Marvin Harrison Jr., o Xavier Worthy não vai pro draft, né? Vai ser recém-sophomore. Então, quem sabe aí o Boutte consegue catapultar as suas expectativas. Outro cara que vai poder catapultar suas expectativas para draft devido à não profundidade da classe, ou aparentemente a não profundidade da classe, é o CJ Verdell. Ele que teve uma temporada sensacional em Oregon até acabar se machucando, né, com direito a jogo com 3 touchdowns contra o High State Buckeyes, naquela que foi a grande vitória da temporada dos Ducks e que colocou o time dentro do top 4 nacional por um bom período de tempo. Aí, a partir do momento que ele se lesiona, o time degringola, né, por causa das reposições não ter sido bem feitas, né, o Anthony Brown, quando tinha que chamar a responsa, não conseguia responder à altura. E aí, gente, será que o CJ Verdell vai conseguir ter essa temporada ou realmente o ano passado dele é que tava mágico e deu tudo errado? O CJ Verdell, a gente viu como ele joga sensacionalmente bem, né? Tem uma grande narração do nosso querido Matheus Pinho, né? Entre no Instagram do Matheus Pinho e confiram, né? Embaixo o Sérgio Malandro no nosso querido âncora do podcast. Na hora de editar eu vou colocar a narração aqui. Perfeito, né? Então, a mágica está sendo feita nesse exato momento. Depois que eu terminar de falar, ele vai colocar a narração de CJ Verdell, maravilhosa.
Mas, cara, o Oregon sofreu muito com lesão na temporada passada, né? Teve o Noah Su, que eu falei, teve o Kayvon Thibodeau por algum período da temporada, que depois ele voltou voando contra o UCLA. O CJ Verdell foi a maior perda, na minha opinião, né? Porque era um cara que ele fazia as engrenagens moverem, né? Tudo bem que entrou o Travis Dye, que ele teve 4 touchdowns contra o UCLA. Só que o Anthony Brown, o cara jogava pelo time adversário, né, cara? Pelo amor de Deus. Ele fazia umas paçocadas ali que era absurdo. Só que o Travis Dye saiu, né? Ele foi... Vocês vão ter que me relembrar, não lembro agora se ele foi pra Washington, UCLA. USC. Perfeito. Caramba, USC, eu não lembrava disso, hein? Caleb Williams, Travis Dye, Jordan Edson. Vai ser pesado, mas assim... Cara, o CJ Verdell não tem mais disputa, não tinha disputa, mas assim, agora realmente não tem disputa pela posição de running back, é um cara que pode entregar muito, pode ajudar o Bo Nix nesse quesito, é um cara que pode fazer com que o play action seja melhor desenvolvido, né, que é uma coisa que o Bo Nix tinha com o Tank Bigsby. Então, acho que vai poder fazer com que o Oregon consiga uma temporada decente, não acho que vai ganhar a Pac-12 por conta de USC. Então eu acho que realmente ele era cotado a ser second round, né? Quando geralmente os running backs saem no draft. Então eu acho que ele pode ser o melhor running back da classe esse ano, para 2023, fazendo uma boa temporada como ele estava fazendo. Chegar pro jogo corrido. O jogo corrido avança. E ele passa! Linha de 50! Passa pela linha de 40! Vai até as 30! Vai até as 20! Vai até as 10! Touchdown! Oregon Ducks! CJ Verdell atravessa o campo inteiro, hat-trick pra ele, to the house, 21-7 Oregon depois do chute extra. Que jogada maravilhosa pra botar 2 posses de vantagem pra cima do Ohio State, lá no Ohio Stadium. CJ Verdell, o nome do jogo, faz a defesa de gato e sapato, Nicolas Terzioglu. Olha a zebra aí. Uma bela inside zone aí, o conceito de corrida interna. Sobre o CJ Verdell, e falando, né, sobre esse jogo contra o Ohio State, ele mostrou em algumas jogadas, né, todo o potencial que ele tinha de um running back promissor que ele é. E agora vamos ver, né, se em 2022, como running back 1, praticamente, né, indiscutível de Oregon, e sendo um jogador ainda mais importante para o ataque dos Ducks, né, vamos ver se o CJ Verdell vai conseguir ter números interessantes e vai conseguir ser uma escolha alta no draft. Pois é, o CJ Verdell, cara, é alguém assim que eu tinha muita expectativa de ver, especialmente depois daquele jogo contra o Ohio State que a gente já citou, e era o cara que tava carregando o ataque nas costas, né, a verdade é essa. E aí, depois, quando tem a lesão dele, por mais que o Travis Dye tenha realmente feito um restante de temporada muito interessante, o time não foi mais o mesmo, e como eu falei, acabou caindo nos rankings. E acabou perdendo também a Pac-12 pela primeira vez em 250 anos. Vamos ver aí o que o CJ Verdell vai conseguir oferecer este ano. É um cara que vem com uma expectativa grande, né, por conta daquilo que ele já fez, e realmente pode se colocar aí entre os grandes da posição nos rankings pro draft. Geralmente eu trago uns fatos interessantes à tona. Eu esqueci de falar que esse jogo contra o Ohio State teve um maravilhoso momento pega o pato, né? O melhor momento da temporada foi no final do jogo, quando o Nicolas diz: agora só falta uma coisa pra esse jogo ficar bom, e mandou um link pra gente dentro da transmissão do StreamYard. Quando a gente abriu o link, era a música do Pega o Pato. E foi assim que se terminou a transmissão mais aleatória da história do futebol americano universitário. Bom, falando em jogos que foram transmitidos pela gente, outro jogo que a gente transmitiu e que também teve uma atuação maravilhosa de um running back que depois acabou se lesionando foi o Minnesota e Ohio State. Um jogo que, se eu não me engano, foi uma quinta-feira. A gente não ia nem transmitir esse jogo, ou uma segunda-feira, não lembro exatamente. Eu lembro que a gente não ia transmitir esse jogo, e aí o pessoal de Minnesota começou a pedir, assim, muito, façam, a gente foi lá e fez. E o Mohamed Ibrahim, cara, tava colocando esse jogo no bolso, liderando o Minnesota num upset simplesmente inacreditável, um upset muito inesperado, né? Logicamente todo upset é inesperado, mas nesse caso específico, algo muito fora da curva do que era, de fato, o que se esperava para essa partida. E aí ele acaba se lesionando, o Ohio State consegue a virada e ganha até com um placar elástico. Mas eu me arrisco a dizer
que se ele não se lesionasse, o Minnesota tinha conseguido aquela vitória. Aquele jogo, se eu não me engano, ou foi quarta ou foi quinta-feira. Foi a primeira semana da temporada de jogos de Minnesota e Ohio State. Era um jogo que ninguém estava dando muita bola. Ainda mais que você tem um Tanner Morgan quarterback, né? Não tem como dar muita moral. Mas assim, cara, o Mohamed Ibrahim tava colocando esse jogo no bolso. Se você falou que o CJ Verdell tava carregando o ataque de Oregon, Noé não fez por uma arca o que o Mo Ibrahim fez pelo Minnesota naquele jogo. Cara, eu lembro que ele teve uma conversão, não sei se foi de terceira ou quarta descida, pra 1 jarda. Aí ele correu umas 30, 40 no primeiro tempo. Cara, que ele tá fazendo absurdo. Infelizmente, o placar do jogo não mostrou a atuação que o Ibrahim teve naquele jogo, principalmente no primeiro tempo. Né? Quem assistiu sabe, né? E foi logo na semana que teve o jogo do Mackenzie Milton, que sempre vai ser lembrado naquele jogo. Por muito pouco não conseguiu fazer aquela virada, né? Parece o Mo Ibrahim e o Mackenzie Milton foi talvez umas duas das melhores histórias da temporada. E é um cara que, de novo, vai ter que carregar trocentos, milhozentos, bilhozentos animais. É impressionante como o Minnesota não ajudou na montagem do elenco pro Mo Ibrahim conseguir, mesmo voltando da lesão, ter alguma ajuda, né? Um wide receiver que consiga. Um quarterback é bem mais importante que um wide receiver, né? Pra ajudar o Mo Ibrahim. Mas não teve, né? Pelo menos ninguém de tão destaque, sei lá, um Caleb Williams chegar em Minnesota, né? Que não ia acontecer, mas vai que, né? Enfim, né? Ele vai fazer o melhor. Se ele não se machucar de novo, que nem o Panthers fez com o Christian McCaffrey, é bola nele o tempo todo até ele se machucar. Foi o que aconteceu com o Ibrahim, que tem lesão de Aquiles, né? Que é muito ruim pro jogador. E eu acho que ele é um cara que, por talento, poderia ser tranquilamente o melhor running back da classe desse próximo draft. Mas depende de como ele vai sair se não se machucar. Isso é o mais triste, né? Com um cara que não teve nenhuma ajuda nas últimas temporadas e não deve ter esse ano de novo. Naquele jogo, né, contra o Ohio State, que já mencionaram aqui também, né, o Mo Ibrahim começou muito bem a temporada e já deixou a gente com muita expectativa para o restante da temporada dele. Só que, infelizmente, ele sofre a lesão grave ainda, né, fica fora do restante da temporada de 2021. E agora vamos acompanhar se o Mo Ibrahim, 100% saudável, né, e sendo o principal jogador, né, sendo o jogador mais conhecido também do ataque de Minnesota, vamos ver como vai ser o desempenho dele na temporada de 2022 do college football. Se ele vai se destacar bastante, né, ou até quem sabe ele vai ter um ano abaixo do esperado. Inclusive, não se surpreendam se chegar nos boards a gente tiver o Ibrahim e o CJ Verdell como os dois principais running backs, tá? Bom, agora a gente sai dos corredores e vai para mais um passador. A gente já deu a volta ao mundo falando do Bo Nix que saiu de Auburn para Oregon, falando do cara que chegou em Auburn, né? O Zach Calzara, que teve uma única coisa boa na temporada passada, que foi ter levado o Texas A&M a ganhar de Alabama. Vamos combinar aqui em Auburn. Se ele conseguir ganhar de Alabama de novo, tá tudo certo. É a única coisa que eles querem, a única coisa que eles precisam, a única coisa que eles realmente esperam que aconteça. Quem não torceu pra Texas A&M naquele jogo é mau caráter, a não ser que você seja torcedor de Alabama, obviamente. Cara, todo mundo torceu, todo mundo ficou feliz com aquela vitória. Cara, uma das atuações mais incríveis que eu vi um quarterback ter. Eu também não acompanho o college há muito tempo, mas assim, foi memorável a atuação causada naquele jogo. Apesar que a minha memória mais fresca é ele jogando contra Colorado, quando ele entrou no lugar do Haynes King machucado. Ele teve um jogo muito ruim, teve jogo que ele começou, se não me engano, contra a Arkansas. Ele errou os primeiros 7 passes, todos incompletos. Um quarterback que estava indo muito mal, e eu lembro que a Alabama tinha quase perdido um jogo. Não vou lembrar porque eu tenho uma péssima memória. Mas assim, vai começar a Texas A&M na Alabama. Eu lembro que o grande Lucas Pinhatti falou: o Calzada tem que fazer um jogo perfeito. E ele fez um jogo perfeito. É um cara que é um talento muito, muito, muito cru. Mas tem um talento, né? Eu acho que, tipo, o Auburn vai sentir um pouco a falta do Bo Nix pelo quesito de experiência, né? Tudo bem que o Bo Nix não é nenhum... Oh, meu Deus, como ele é maduro. Mas, assim, tem mais experiência que Calzada, né? Vamos ver como o Calzada vai se estabelecer em Auburn, vai evoluir. Se ele ganhar de Alabama, ele vai ganhar uma estátua, né? Isso é fato. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho assim, usando play action, usando o Bigsby como uma válvula de escape, né? Eu só queria, antes de eu terminar aqui, corrigir o Pinho, né? Que ele falou que o Verdell e o Ibrahim poderiam ser os dois running backs do board, mas ele esqueceu completamente de Bijan Robinson de Texas, né? Que aí, pra mim, ele vai ser o número 1, não tem jeito. Mas, assim,
o Verdell, o Abraham, e eu falei muito do Bigsby, né, que a gente não falou pouco dele nos últimos podcasts, mas é um cara que ele pode ser explosivo essa temporada, eu acho que ele pode levar o Auburn a um outro nível, e junto com o Calzada, vamos ver como o Calzada evolui, e o Bigsby ao lado dele, eu quero ver essa dupla, eu acho que vai ser bem interessante, tem umas duplas bem interessantes de quarterback e running back pra essa temporada, vale muito a pena ficar de olho. Se o Calzada ganhar mais uma vez de Alabama, ele vai se tornar o ídolo maior do Nicolas ter o jogo, o Nicolas vai comprar uma jersey dele. O Nicolas, o autor da célebre frase: "Ah, que bom seria se Alabama perdesse todo dia." Para o Zé Calzada, eu acho que se o Brian Harsin, né, head coach de Auburn, conseguir desenvolver o potencial dele e ele conseguindo, né, ter o apoio do Tank Bigsby no jogo terrestre, eu acho que o Zé Calzada pode ter um desempenho sólido no ataque de Auburn, né, e quem sabe Auburn pode até ter uma boa temporada em 2022, e não sei se vai ser um jogo tão disputado como foi ano passado, né? Mas será que Auburn tem alguma chance de vencer a Alabama esse ano? Eu só queria lembrar que o Calzada, ele vai pro ano de sophomore, né? Então não precisa ter muita pressa nele, deixa ele evoluir, deixa ele com calma, porque vamos ver como que ele vai evoluir, porque se ele já tiver uma melhora nessa temporada, aí a gente entra num hype para ver a temporada de 2023 dele e quem sabe ele se torna um quarterback de primeira rodada. Por enquanto, um cara cru, precisa evoluir, mas eu tenho esperança nele, eu gostei do que eu vi na temporada de freshman, pegou o lugar do nada, né, tava uma zona, Texas A&M, e eu vou dar um voto de confiança nele, eu acredito que o Calzada pode ser um bom quarterback. Muito bem, a gente ainda tem um tempinho, então vamos falar aqui sobre mais dois caras que também apareceram na nossa lista prévia. Um deles é o tal do Jayden Daniels, né, Bruno Oliveira? Será que o senhor Jorge Assireu vai poder resgatar o texto dele para esse ano e dizer que o Jayden Daniels é um grande candidato a draft? Ou realmente é mais um daquela série de envelheceu mal? Eu tô muito feliz que você não fez a comparação, porque eu queria fazer. O texto de Jorge Assireu de Jayden Daniels é o melhor QB da classe está para o texto de Tyson ou Messi. Quem vai ser melhor daqui a 10 anos? É esse nível. O Jorge me fez ter uma raiva do Jayden Daniels que eu não achei que alguma pessoa poderia ser capaz. O que esse moleque infernizou as mídias sociais de college football, falando que o Jayden Daniels é isso. O Jayden Daniels respirava, ele mandava um vídeo. Tá vendo, Bruno? Olha aí, olha o Jayden Daniels aí, ó, tá respirando direitinho. Cara, qualquer coisa, ele amarrava o cadarço, ele mandava, falando, cara, o Jayden Daniels é incrível. Nem a mãe do Jayden Daniels acreditava tanto no filho como o Jorge. E, ele chegou a falar que o moleque dava passes maravilhosos e tal. Não deu certo, o cara tava em Arizona State, não... Sei lá, se não me engano, o Emory Jones foi pra Arizona State agora. Cara, o Jayden Daniels é aquele quarterback que você vai acompanhar durante o college e depois você vai esquecer. Ah, você lembra do Jayden Daniels? Ah, aquele lá que o Jorge Assireu fez o texto. Exatamente. Eu não acredito no Jayden Daniels. Acho que a LSU perde muito conseguindo pegar ele no transfer portal e colocar ele titular. Talvez pegar o Zé Calzada seria melhor, na minha opinião. Eu acho que seria mais atrativo pro Calzada ir pra LSU do que Auburn. Não sei, não gostei da escolha de LSU. Saindo o Max Johnson, entre os dois eu prefiro o Max Johnson, pra falar a verdade. Então acho que foi um downgrade pra LSU. Sobre o Jayden Daniels, eu acho que ele teve um começo de temporada promissor em Arizona State ano passado, mas no final da temporada ele já teve um desempenho abaixo. E vamos ver se, né, em uma nova equipe, né, com um novo técnico, nesse caso o Brian Kelly, o Jayden Daniels vai conseguir se destacar, né, nesse estilo de jogo diferente. Vamos ver se ele vai conseguir ter um belo desempenho em uma equipe que não costuma ter quarterbacks muito móveis, né, como é LSU. E será que o Jayden Daniels vai se destacar em 2022? Provavelmente não. Então a chance maior é que ele não tenha uma temporada tão boa. É isso. E pra fechar, agora sim, vamos falar do último nome de hoje. Vocês já comentaram muito bem sobre este cara, falando do antigo time dele, né, de LSU. Max Johnson, saindo de LSU, indo para Texas A&M, vai comandar o time que teve a maior classe de recrutamento de todos os tempos, um time que vem buscando se afirmar entre as grandes potências do college football. 2 anos atrás ficou na 5ª posição do ranking, né, na portinha dos playoffs. Ano passado acabou decepcionando um pouco, e esse ano vem aí com fome de título da SEC, com fome de chegar aí
no mínimo no New Year Six de novo. Será que o Max Johnson é esse cara para liderar esse time à glória? Então, eu acho que é o primeiro caso da lista, né? Que é um cara que eu não garanto ser titular logo de cara não, tá? O Haynes King ainda tá em Texas A&M. É um cara que era o titular da temporada passada até se machucar e entrar o Zach Calzada contra Colorado. O Max Johnson é um cara que tem potencial, mas ele é muito cru, muito mais cru do que o Calzada em si, né? Agora comparando jogadores que jogam na mesma universidade, né? O Calzada ano passado e o Max Johnson agora. Entre os dois, eu prefiro o Calzada. Eu acho que ele é um cara que mostrou mais no ano de freshman. O Max Johnson caiu um peso muito grande nas costas dele. Cara, você é o cara que vai ser o novo quarterback de LSU depois do Joe Burrow. Isso pesa muito. Eu acho que eu nem culpo tanto ele, porque é um peso muito grande. O maior quarterback da história da sua universidade. O maior quarterback da história da universidade acabou de sair, ser campeão nacional. Escolha número 1 do draft. E eu acho que o Max Johnson sentiu um pouco isso. Tudo bem que, obviamente, né, você não tem o mesmo time, né? Você não tem o Jamar Chase, você não tem o Justin Jefferson. Sentiu, né? Não culpo ele por isso. Né? Diferentemente do Uiagalelei, né? Você já tinha uma esperança logo quando o Trevor Lawrence estava lá. O Max Johnson não tinha essa esperança no meio da temporada do Joe Burrow, né? Então, eu acho que chegando no Texas A&M, ele vai começar no banco, né? Pro Haynes King. E vamos ver como ele se desenvolve. Eu acho que ele tem um potencial de ser um quarterback mediano, mas não sei se passa muito além disso. Eu acho que é um cara que eu não confio. Ainda mais ele é canhoto, é uma coisa mais complicada, você tem que mudar um esquema para ele jogar, né? Então, vamos ver como que ele vai ser, mas não por culpa dele, mas eu não confio muito nele. Sobre o Max Johnson, eu acho que ele é um projeto a mais longo prazo, né? Por ele ser um quarterback mais jovem, também, né? Estar há menos tempo no college football, eu acho que tem que lapidar ele também, né? E com os jovens jogadores muito promissores que ele vai ter à disposição, né? Como o Dylan Achane, que eu acho que já vai para o draft de 2023, e alguns wide receivers jovens que Texas A&M conseguiu recrutar, eu acho que o Max Johnson vai estar bem servido, né, de armas no ataque, e quem sabe o Max Johnson não pode surpreender no ataque de Texas A&M nessa temporada. Perfeito. Inclusive Texas A&M, que foi acusada, né, pelo Nick Saban de pagar sua classe de recrutamento. Jimbo Fisher não ficou muito feliz com essa história, foi pro Twitter responder. O fato é que Texas A&M vai ter que se provar, né, pela primeira vez. Vai ter realmente times à altura dos adversários que vai enfrentar na luta pelo topo do ranking, ou pelo menos estar ao final da temporada entre os 4 que vão jogar os playoffs. Este é o grande desafio lá dos Aggies. Dito isso, a gente encerra essa edição de hoje, né, falando sobre os jogadores que podem ter as suas temporadas de comeback. E em homenagem a essa classe de recrutamento de Texas A&M que eu citei, vamos fechar então com o Egg War Hymn, uma das fight songs mais sensacionais do college football, na minha opinião. A letra dela é absolutamente impagável. E Brunão, Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, de estar participando. Eu só acho sensacional que você falou que o Jimbo Fisher, a primeira coisa que vinha na mente dele é: preciso responder no Twitter, né? Ele não fez nenhuma conferência de imprensa. Sensacional. Cara, é isso. O que a gente faz hoje, se você pegar daqui 9 meses, 1 ano, na época do draft, assim, você fala: olha só, ele falou que o Dylan Gabriel não ia dar em nada em Oklahoma, olha aí, ele ganhou o Heisman. Cara, é previsão, né? A gente não tem bola de cristal. O que a gente acha hoje é dia, agora é domingo, né? 26 de junho de 22. O que a gente tá falando hoje é o que a gente acha, né? Não tem bola de cristal pra saber o que vai acontecer. Então, se você gosta de um jogador como o George gosta de Jaden Daniels, acontece, é só a nossa opinião. A gente torce para que os jogadores, tirando o Spencer Rattler, a gente torce para todos os outros jogadores deem certo. E quantos melhores jogadores, melhores os jogos que a gente vai ter. Então, é sempre bom analisar, ter bola de cristal, acertar, errar faz parte. E a gente vai vendo ao longo da temporada, ao longo dos episódios, a gente vai vendo se a gente estava certo ou não. Isso é o que é mais legal do college football, tudo pode mudar em uma semana. Então é isso, muito obrigado aí a todos e a gente se vê semana que vem. Eu também quero agradecer ao Matheus Pinho e ao Bruno Oliveira por ter a oportunidade de participar de mais uma edição do College Cast com vocês. E no episódio de hoje, né, a gente já fez algumas previsões, né, sobre possíveis comeback players que podemos ter na temporada desse ano do College Football. É isso. A partir da semana que vem, na virada de julho,
já tem previsões específicas das conferências, né? A partir aí da terça-feira, dia 5, a gente já começa a gravar as nossas expectativas para cada time de cada uma das conferências da Power 5. Vamos também dar uma passada nos principais times da Group of 5. A temporada começa a chegar e o College Cast começa a já rufar os tambores e arrefecer os motores para a temporada de 2022 do futebol americano universitário. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!